Xalaí! Tudo bem, meus irmãos? Como é que vocês estão, hein? Louvado seja Yahweh, engrandecido seja o nome de Yahshua Mashiach. Por quê? Porque a palavra de Yahweh, ela é lamparina para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. E é com muita alegria que eu estou aqui para anunciar mais uma leitura da palavra de Yahweh. A palavra de Yahweh, ela é mais penetrante que uma espada de 2 lados. Ela vai na divisão da alma, do ser. E é essa palavra que nos fortalece a cada levantar. Por isso, vamos à nossa leitura de hoje. Mas antes, quero deixar um versículo para os irmãos, que está em Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que dá a todos os homens abundantemente, sem impedimento, e assim lhe será dada. Mas peça-o com amuná, com fé, e em nada oscilando, em nada duvidar, porque aquele que oscila é como a onda do mar, levada pelo vento e sacudida. Se está lhe faltando sabedoria para a compreensão da leitura, peça a Yahweh. Se está faltando sabedoria para decidir algo sobre a sua vida, peça a Yahweh. Se está faltando sabedoria para a compreensão da palavra, peça a Yahweh. Porque Yahweh dá a todos abundantemente. Mas quando vocês pedirem, meus irmãos, peça com muita amuná, peça com muita fé. E fé é a convicção, é a certeza total em Yahweh. Então, quando for pedir algo, deposite a sua confiança, a sua fé total em Yahweh. E Ele vai conceder sabedoria para você resolver ou compreender algo que está lhe faltando. Tá bom? E a nossa leitura de hoje está situada no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 9, versículo 8, 9 e 10. Que são citações, são ensinamentos que nós devemos absorver para aplicar no nosso levantar, a cada levantar, tá certo? Vamos lá. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreenda o homem sábio, e ele terá amor por você. Dá a disciplina ao homem sábio, e ele será mais sábio ainda. Ensina a um homem justo, e ele crescerá em conhecimento. Temer a Yahweh é o princípio, é o início de tudo, da sabedoria. E o conhecimento do que é puro é a compreensão, o entendimento. Pois, por intermédio de mim, intermédio de quê? Da sabedoria, teus dias se multiplicarão e os anos da tua vida aumentarão. Louvado seja Yahweh por essa palavra. O que é que o livro de Provérbios está nos ensinando aqui? Olha, meus irmãos, não queira repreender aquele que não está a fim de ouvir. Não queira repreender aquele que não quer ser corrigido. Não queira repreender, ensinar aquele que não tem prazer na palavra de Yahweh. Você sabe por quê? Porque vai gerar nele raiva. Ele vai ter ódio de você.
Porque ele não tem temor a Yahweh. Porque quando você tem temor a Yahweh, quando você obtém a sabedoria que vem do alto, dada por Yahweh, você é manso. Você é pronto para ouvir. Você é pronto para obedecer. Você analisa. Um homem sábio, ele ouve aquilo que você está falando atentamente. E depois ele vai examinar. Ele vai compreender. É engraçado que essas citações aqui, né, de Provérbios, do livro de Provérbios, ela fala muito comigo. Eu acredito que deve falar com os irmãos também. Porque no versículo 9 diz assim: dá disciplina ao homem sábio, e ele será mais sábio ainda. Se a gente acredita que existe alguém sábio na nossa frente, e a gente ensina, instrui aquela pessoa para o caminho onde ela deve andar, ensinando a ela, principalmente nos dias de hoje, anunciando o nome de Yahweh, que está aí comprovado, mais que comprovado, né? Que o seu nome é Yahweh dos exércitos, que o nome do seu filho é Yahusha, né? Mais que comprovado que não existe outro nome dentre os homens que o homem possa ser salvo senão Yahusha, que significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação que vem por intermédio de Yahusha. Então, se a gente anuncia isso, o escarnecedor, ele diz que é mentira. O escarnecedor, ele zomba de nós. O escarnecedor, ele fala que é tudo igual. E isso gera nele uma raiva, porque ele diz que nós estamos anunciando uma nova seita. Nós estamos anunciando uma seita criada. Nós estamos anunciando algo do momento. Mas só nós sabemos, humildemente, que nós estamos se sujeitando à mão poderosa de Yahweh para compreender não aquilo que nos dizem, mas aquilo que a palavra de Yahweh está dizendo. Além de documentos, né? Hoje que nós temos acesso, arqueologia que temos acesso, e nós sabemos que o verdadeiro nome do Criador não é Deus, porque Deus é uma declinação de Zeus, da palavra Zeus, e Zeus era um ídolo adorado na mitologia grega. Nós sabemos que o nome do Messias não é Jesus, porque além da letra J ser só criada no ano 1515, jamais, em hipótese alguma, o nome do Filho do Criador poderia ser romano. E a palavra Jesus, se você tira a letra J, que vem de Jesus, né? E Jesus vem e fica para o latim, e Jesus para o português, é um nome romano. Então, em hipótese alguma, o nome do Messias, do Filho do Salvador, seria Jesus. Se é um nome romano, não tem como. Não tem. É tudo igual. Mas não é isso que a palavra diz. Que naquele grande dia só existe um nome que os homens possam ser salvos. E esse nome, ele não pode ser abrasileirado. Esse nome, ele não pode ser inglês. Esse nome, ele não pode ser português, francês. Esse nome vem de Shahal, de Israel. Esse nome é hebraico. Você querendo ou não, esse nome é hebraico. Não tem como ele ser abrasileirado. Então, o que Provérbios está nos ensinando aqui? Não repreenda essas pessoas que dizem que é tudo igual.
Sabe por quê? Porque o sábio, ele vai ouvir aquilo que você está falando. Ele vai examinar, analisar e vai começar a compreender, porque ele vai pedir sabedoria a Yao, e Yao vai conceder sabedoria a ele e vai revelar a compreensão daquilo que é verdadeiro, do entendimento. A palavra de Yao, ela diz o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque é anunciado, mas poucos aceitam. Olha, gente, a palavra de Yao, ela é tão linda, tão maravilhosa, que ela tem todas as respostas para tudo que está acontecendo, não só antigamente, como hoje. Quando ela diz o seguinte: temer a Yao é o princípio da sabedoria. Quando você teme o Criador, você faz aquilo que Ele quer e não aquilo que seu líder diz. Quando você teme a Yao, você examina a própria Escritura e não fica naquilo que o seu líder está dizendo. Atenção! Existem pessoas em nosso meio, existem pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro nome. Existem líderes que estão anunciando a palavra de Yao, né? Mas que ainda não conhece o verdadeiro nome, a pronúncia, não compreende ainda que fomos levados, né, para blasfemar contra o nome do Criador. Então, se você tem a oportunidade de anunciar o nome Yao, né, o nome do nosso pai, e o nome de Yausha, do seu filho, anuncie. Agora, tenha a compreensão, a sabedoria, se essa pessoa vai aceitar, independente se ela tem 2, 3 diplomas, teologia, arqueologia. Se ela não se sujeitar à mão de Yao, à palavra de Yao, ela vai ter raiva de você. Mas se ela temer a Yao, ela vai ouvir atentamente aquilo que você está dizendo. Porque aquilo que você está dizendo não vai ser baseado no que você acha, mas aquilo que está comprovado, né? Então, quando você dá a disciplina ao homem sábio, ele se torna mais sábio ainda. Quando você corrige uma pessoa simples, humilde, uma pessoa justa, que gosta de cometer a justiça, se vê algo acontecendo, ele entra, né, para intervir naquela situação, tendo um ato de justiça. Se você se disponibiliza a ajudar essa pessoa a compreender a palavra de Yao, a compreender o nome, a falar sobre Yahushua Mashiach, essa pessoa vai se tornar mais sábio ainda. Mas se você vai repreender o escarnecedor, ele vai ter raiva. É engraçado como os dias de hoje, as pessoas a gente fala, né? E elas ficam com raiva de nós. Mas Yahushua disse: você será perseguido por causa do meu nome. É por causa do meu nome que vocês vão ser perseguidos. Porque elas não aceitam. Mas lá em Ishaiah diz o quê? Em Isaías diz o quê? Que elas têm olhos, mas elas não veem. Elas têm ouvidos, mas elas não ouvem. E elas não compreendem com o coração. Por quê? Porque os seus corações estão endurecidos. Essa palavra está em cima dessas pessoas. Quando você fala para elas e elas não compreendem, elas se revoltam contra ti, é porque essa palavra de Isaías está sobre essa vida. Então você não vá mais a fundo. Ela não quer ouvir, ela não quer saber. Entrega nas mãos de Yao. Entendeu? Mas se você está anunciando e tem alguém que ouve, começa a prestar atenção, quer saber mais, quer tentar compreender, essa pessoa vai se tornar mais sábio ainda. Porque para ter sabedoria, você precisa temer não ao líder, mas ao Criador.
Você precisa temer ao nosso Altíssimo e ao dos Exércitos. Você precisa temer a sua palavra. Então, quando você teme a Ele, você faz aquilo que agrada a Ele e não aquilo que agrada ao seu líder. Quando nós paramos de olhar para o homem, que o homem é falho, pecador, e olhamos para Yahweh, e olhamos para Yahusha, nós vemos a perfeição que é a sua palavra. Tá certo? Então essa é a nossa leitura. Que Yahweh abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, continuamente. Que a bondade dele se renove a cada levantar. E que você seja um instrumento de Yahweh para anunciar as boas novas do reino, anunciar as boas novas de Yahshua Mashiach, anunciar o nome que está acima de todo nome e que todo joelho vai se dobrar naquele grande dia, tá certo? Fica na bondade de Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.